Continuação da leitura do livro Linha d'Água, Entre Estaleiros e Homens do Mar, Companhia das Letras, Amir Klink. É o capítulo 2, um capítulo longo. A construção de um barco normal começa quando termina a fase do projeto. A obra do Paraty, com 2 Is, meu primeiro barco de metal, não foi exatamente normal. O plano era de certo modo convencional, como de outros veleiros que passaram por latitudes altas e que serviram de inspiração. A execução é que foi incomum. Transformou-se em pouco tempo numa corrida de revezamento, que passou por 3 estaleiros, em 3 cidades diferentes, 3 projetos, 3 mirabolantes translados terrestres. O primeiro molde nasceu um dia qualquer de 1985, em meio à neblina do Rio Grande da Serra, em São Paulo, numa caldeiraria industrial. Os desenhos eram da dupla Michel Joubert e Bernard Nivel, autores da lendária série de veleiros viajantes. O material seria o alumínio, num processo de chapas grossas e sem cavernas, que se tornou popular na França graças a um estaleiro em Tarare, longe do mar. Desse estaleiro saíram o Joshua, de Bernard Moitessier, em 1963, e o Damien II, do casal Poncet, em 1974, e uma longa série de barcos que se tornariam muito conhecidos. Grande número desses veleiros foi parar na Antártica, depois da pioneira invernagem do Damien. E muitos dos que vieram da Europa, descendo o Atlântico em algum momento, pararam no Brasil. Usando uma pequena e dedicada rede de informantes náuticos, de tempos em tempos eu consegui interceptar alguns desses barcos. Era apenas pelo prazer de admirar veículos tão mais simples e competentes do que o que eu via por aqui. Lemes de vento, pilotos automáticos híbridos, chaminés de aquecedores a diesel ou carvão, nada de luxo, nada de ostentação. A esmagadora maioria dos franceses, a esmagadora maioria era de franceses. Às vezes eu criava coragem para incomodar os ocupantes com perguntas. Foi desse modo que eu conheci os Poncet. Nasceu uma espécie de amizade imune ao tempo e à distância, como é comum no mundo dos viajantes. A grande diferença é que eu não pertencia a esse mundo. Ex-estagiário de um banco em São Paulo, mas ainda economista, passei a trabalhar em Paraty fazendo acertos tributários e depois criando vacas leiteiras. Curiosamente, a cidade mal prestava atenção nos barcos passantes, discretos, muitas vezes enferrujados, que vinham à procura de abrigo na Bahia. Numa dessas interceptações, no Rio de Janeiro, vizinho ao Damião II, encontrei pela primeira vez a escuna azul Rapa Nui, o barco Gramíneo, o projeto que planejava em algum dia construir. Senti confiança e um certo prazer vendo ao vivo, em casco e osso, o mesmo projeto que eu escolhera, prestes a descer para um mundo do gelo. A obra começou não exatamente pelo casco do barco. Eu ainda não dispunha de um só quilo de alumínio ou de meios para transformá-lo em casco, e enquanto eu me dedicava a resolver esse problema tão simples e essencial, uma caldeiraria do Rio Grande da Serra concordou em iniciar a construção de um molde em aço imenso, sobre o qual teria início a montagem das chapas de alumínio no projeto francês. Não eram tempos muito promissores. O único conforto era saber que eu não pretendia nada de impossível. Depois da invernagem do Damião II, um segundo barco, o Kim, também francês em aço, invernou na Península Antártica. 5 amigos, nenhum dinheiro, poucos problemas. Como a primeira, uma experiência feliz. O meu grande estímulo, quando nem molde nem desenho existiam, foram as palavras que uma vez eu ouvi de um francês que acabara de perder o seu barco. Eu devia começar simplesmente do nada, mesmo que fosse preciso passar fome. Um dia eu recebi um telefonema com sotaque franco-carioca. Um conhecido do Rio, Jean-Pierre, um dos informantes sobre a passagem de barcos viajantes, e que também namorava um projeto do Joubert. Me convidou para um almoço de despedida de 2 veleiros na Ilha do Cavaco, em Angra dos Reis. Eram Rapa Nui, do casal Gabi e Patrick, que eu visitara no Rio,
e o veleiro Kotik, com frequentadores veteranos da Península Antártica, Sophie e Oleg Pelly. Fui de ônibus até o Rio e de lá num carro de fibra sem capota, emprestado pelo gentil informante franco-carioca, eu alcancei a tempo um portinho próximo à ilha e o bendito almoço. Tantas vezes eu me questionara sobre a inutilidade de estudar francês com afinco e ainda fazer um curso interminável de literatura francesa, quando minha verdadeira paixão era mexer com vacas e canoas em Paraty. O almoço valeu 7 anos de estudo francofônicos. Por alguma razão, que não sei explicar, a língua predominante do meio dos veleiros que vão à Antártica é o francês. Patrick e Gabi, cozinheiros de profissão e experientes restauradores, fizeram uma demonstração completa de técnicas de conservações antigas e recentes. Salga, salmoura, defumação, conservação em açúcar, gordura, vinagre, azeite, vácuo, desidratação e ainda a degustação de bocô, de mariscos patagônicos, de 2 anos antes. Quase morri de comer. O Rapa Nui, que já trouxera da ilha de Ponce dos Ponce, nas Falkland Island, um carneiro vivo, levava desta vez, além de uma cachorrinha e de uma gata siamesa, um simpático médico carioca, o Dr. Tio, ou simplesmente João. Foi um grande almoço. Semanas depois de eu ter me recuperado do almoço francês, já em São Paulo, no balcão da pizzaria Camelo, eu tomava uma caipirinha coada de limão, especialidade da casa. Sozinho, sexta-feira à noite, estudava as plantas de um casco que de algum modo precisava começar. Um senhor ao meu lado, discreto, educadamente espionando os meus papéis, perguntou se era um barco. Respondi que sim, um barco de alumínio. Ele terminou sua caipirinha, levantou-se e disse que se eu tivesse problemas com alumínio era só ligar. Ao sair, me deixou seu cartão. Máximo Terracini, diretor da multinacional de alumínio, Alcan. Telefonei uns dias depois e, meio sem graça, admiti que tinha mesmo um enorme problema com alumínio. Marcamos uma reunião na Avenida Paulista 1106, 10º andar, e dessa reunião, ou melhor, daquele balcão, nasceu uma longa história de viagens e alumínio. Eu resolvi o problema das ligas de chapas, 15 toneladas delas, e assumi um compromisso ainda mais pesado, transformar as chapas brutas de 3 espessuras em 15.000 horas de um barco acabado com 40 meses de autonomia a bordo. O pessoal da Alcan sabia muito bem da encrenca em que eu me metera ao confirmar o pedido sem possuir a sombra de 1 centavo para concluir o projeto. Mas queriam conhecer melhor o mercado de ligas navais, então incipiente, resolveram acreditar. No final do mesmo ano de 1985, em plena maratona para tentar iniciar a obra, surgiu o convite, na época desconcertante, para fazer parte do Programa Antártico Brasileiro. Eu vivia, de certo modo, num mundo irreal, que conhecia apenas por conversas e leituras. Nunca tocara gelos oceânicos, ouvira de perto um pinguim. Nunca comandara um veleiro de oceano. Toda a experiência de navegação que eu possuía resumia-se a puxar remos em barcos cujos únicos problemas são a resistência dos remos e do remador. E por mais que eu tivesse remado, eu sabia bem que os veleiros de oceano são máquinas que exigem quantidades infinitamente maiores de esforço, gestão e competência. A oportunidade de conhecer o ambiente antártico, mesmo que fosse a bordo de um navio pesado e pouco ágil para explorar canais, era única. O problema era que a operação duraria 3 longos meses. Minhas dívidas se acumulando, 3 meses sem trabalhar, sem produzir nada. Uma dúvida cruel, que eliminei de modo não totalmente responsável. Eu aceitei o convite. Em janeiro de 1986, pisei pela primeira vez numa ilha subantártica, a King George. Imaginei que a torrente de acontecimentos não previstos iria se acalmar durante os 3 meses seguintes, enquanto eu estivesse a bordo do programa oficial. Deveria. No primeiro desembarque da estação brasileira, logo na entrada da enseada Martel, na Baía de Almirantado, tive um choque. Lá estava, bem na proa do Barão de Tefé, o Rapa Nui. Os amigos franceses,
o carioca João, todos os bocô, gatos e cachorros, aparentemente sãos e salvos. Tinham acabado de completar uma travessia que poucos veleiros fazem, vindo da Geórgia do Sul para a península na contramão dos ventos e correntes do mar da Escócia. Não era apenas o fato incomum de encontrar um veleiro nessas águas. Veleiros normalmente preferem entrar na Antártica mais ao sul, onde há um número maior de abrigos e menos exposição aos vendavais do Estreito de Drake. Era mais que tudo simbólico. Ali à frente estava mais uma vez o objeto do meu desejo. Pronto. Estou vivo. O projeto que toscamente eu iniciava num galpão, no Rio Grande da Serra, flutuando entre gelos à deriva, o plano de linhas que eu carregava na mochila, quando Patrick me viu passando no botinho inflável rumo à praia, gritou: Ei, rapaz, até aqui você vem namorar o meu barco? Entra aqui. Estavam todos bem, fora o aquecedor que não funcionara direito com a ondulação forte da travessia. Poucas horas depois, com um convite catastrófico. Por que você não vem com a gente? Disparou Patrick. Eu não sabia o que dizer, ou melhor, sabia perfeitamente. Navegar num exemplar acabado do projeto que eu iniciava no Brasil seria a experiência mais excepcional que eu poderia imaginar. Acontece que eu aceitara participar de um rígido programa de 3 meses na Marinha e abandoná-lo logo no primeiro desembarque antártico. Soava no mínimo como uma grosseria. Havia pouco tempo para pensar. Situação incomum, oportunidade única. Procurei o comandante da expedição, Alencar, e ele me explicou as consequências de uma alteração no programa e me deu um conselho que só agora eu sei mudaria o rumo de todos os meus passos nos anos seguintes. Será deselegante, sim, pior, um desastre. Mas, como homem do mar, eu digo que você tem muito mais a aprender naquele casquinho ali. Então, boa sorte. Então passei 88 dias no Rapa Nui, até alcançarmos o Brasil outra vez. Adquiri uma dívida de gratidão com a Marinha do Brasil e com os comandantes Fettel e Alencar, que certamente nunca poderei quitar. 500 travessias do Atlântico não teriam me ensinado tanto quanto aqueles meses na península em companhia do Jordã e do médico João. Na varredura de ancoradouros antárticos, o Rapa Nui foi acompanhado pelo Kotik, do casal Belly, incansavelmente procurando e mapeando novos atracadouros. Mais um projeto Joubert. Nas noites claras da península, durante o vinho do jantar, invariavelmente falávamos de barcos. O barco do Oleg não fora construído por ele, mas comprado no Rio, do Gerard Janichon, companheiro do Jérôme Poncet, no extraordinário périplo de 5 anos que ambos haviam feito com o primeiro Damián. Fim da viagem, que o levou, garotos ainda, aos extremos da terra, no valente barquinho de madeira laminada de 35 pés, ambos decidiram construir veleiros maiores, de 47 pés, em aço, para um dia invernarem com suas mulheres na Antártica. De um desejo poético de liberdade de 2 jovens nasceu a série de Damián em aço, e depois em alumínio. Com dezenas de barcos que fizeram história, Jerome encontrou Sally. Adiantaram-se em seu plano, invernaram na Baía Margarida e, sozinhos, no ano seguinte, no isolamento da Geórgia do Sul, Sally deu à luz, a bordo, o Dion, o primeiro de 3 filhos. O Gerard, com 1 ano de atraso e ainda sem esposa, desceu para encontrá-los na Geórgia. Na travessia do Atlântico, não se adaptou à vida de manobras em solitário e fez escala no Rio. Estava deprimido e cansado, e num jantar acabou vendendo o seu barco para o Oleg, e não navegou mais. O Rapa Nui, de certo modo, uma evolução dos primeiros Damián, feitos em aço, foi uma escola ímpar para o iletrado em construção naval como eu. Também aprendi muitas coisas sobre a vida a bordo. Problemas de convivência são comuns em barcos, sobretudo em locais de navegação tensa. O João se desentendeu com o casal, entrou em depressão, passou a dormir mais de 18 horas por dia,
abandonou banhos e asseio, e em Ushuaia fugiu. Perdeu o bilhete que amigos dos outros barcos lhe deram para voltar ao Brasil e foi encontrado dias depois vagando pela cidade. Os Jourdan tinham os seus problemas, mas me dei bem com eles. Dormia pouco e me dediquei ao barco. Voltamos em 3 para o Brasil. E eu já não tinha a mais remota dúvida de que fazer uma invernagem sozinho seria infinitamente mais simples do que eu imaginava. Desembarquei em Santos carregando um problema ainda maior do que quando parti. A construção do casco gêmeo do Rapa Nui se iniciara. Porém, depois de quase 3 meses a bordo do original, eu concluí que aquele não era o barco ideal para navegar em solitário. Mastros e velas em excesso. Não havia um posto de pilotagem externo, abrigado, nem um interno, com visão para o mar ao redor. A mesa de navegação embaixo, sem visão externa, lembrava o Spirit of St. Louis, sem janelas frontais, que Lindbergh pilotou em 1927, sem ver para onde ia. Um barco marinheiro forte, mas não exatamente projetado para o tipo de navegação que eu estava imaginando. Ainda em Santos, tomei uma decisão muito difícil. Parar tudo, obra, molde, barco, projeto, e começar de novo, do zero. Fazer um novo projeto. A construção estava no início, talvez o molde pudesse ser utilizado em outro barco. Para o projeto teria que ser refeito. Ou melhor, eu iria encomendar um novo projeto a alguém com quem pudesse trabalhar mais estreitamente, discutir soluções construtivas e verificar todas as anotações relativas a defeitos e qualidades dos barcos que registrei ao longo da viagem. As anotações estavam registradas num caderno de controle de caixa de capa preta e lombada vermelha em processo de desintegração, de tanto ter de ser manipulado no mar. Talvez o novo projeto pudesse utilizar o alumínio já fornecido pela Alcan nas espessuras do projeto francês. Antes de deflagrar o escândalo, eu procurei no Rio um projetista com cara e jeito de humorista, a quem admiro muito, o Roberto de Mesquita Barros, o Cabinho. A obra do projeto francês foi paralisada para perplexidade do estaleiro paulista. O Cabinho se empenhou no projeto novo e eu tinha a sensação terrível de navegar para trás, de que o objetivo ia ficando cada vez mais distante. Agora, pior do que um barco inacabado, eu tinha um projeto e um casco a desmanchar, contratos a desfazer, alumínio a devolver, um grande transtorno pela frente. Ao mesmo tempo, outra dúvida me assaltou. Em nosso regresso para Santos, Patrick e Gabi decidiram passar um ano no Brasil e vender o Rapa Nui. Eles tinham residência e negócios aqui. O barco tinha bandeira brasileira. Os dois se instalaram ainda por cima em Paraty e me fizeram uma proposta diabólica. Se em lugar de me atirar na tenebrosa aventura de construir um barco igual a deles no Brasil, eu decidisse comprar o Rapa Nui e eles me dariam 1 ano para iniciar o pagamento. O Herman, que se tornara meu sócio num minúsculo escritório montado exatamente para administrar a construção do futuro barco, foi conhecer o barco azul. Ficou apaixonado. Era de fato uma máquina extraordinariamente bem equipada e mantida, nem uma gota de eletrólise no casco, peças de reposição por todo lado, robusto, funcional, absolutamente diferente dos frágeis brinquedinhos de plástico que eu conhecia em clubes de vela. Fazia todo o sentido do mundo cancelar a ideia de construir barcos, trabalhar como um louco durante 1 ano e comprar um barco já pronto e testado. Não fosse o fato de eu ter vivido 88 dias a bordo, seria exatamente o que eu faria. De todo modo, o barco continuava tentador. Descer para Paraty virou um suplício. A visão do imponente barco azul fundeado em frente à cidade, disponível, apenas aguardando a minha decisão, não me deixava em paz. O projeto do cabine ficou pronto e uma nova surpresa surgiu. Eu recebi as especificações de materiais do escritório em São Paulo e, nervoso para saber sobre o problema do alumínio,
e se eu teria como aproveitar no projeto novo as chapas do velho. Eu simplesmente não tinha como voltar atrás com o Alcan. A quantidade de alumínio que já estava no estaleiro para a réplica do Rapa Nui atendia ao projeto novo. As espessuras não. Pânico. Eu tentei convencer o Roberto a adaptar o projeto para as espessuras de chapas que já tínhamos. Ele obviamente não concordou. O projeto francês era totalmente autoportante, com chapas muito grossas e sem as cavernas ou costelas de um casco clássico. O projeto novo era parcialmente estruturado com chapas mais finas. As espessuras nunca combinariam. Então eu comecei a comparar os desenhos, papel sobre papel, presos com fita adesiva no vidro da janela da casa, tentando desesperadamente encontrar uma solução. Eu não encontrei. Mas, nesse exercício de comparar formas e superfícies de objetos diferentes para barcos de tamanhos semelhantes, um pequeno detalhe chamou minha atenção. A superfície molhada nos lemes era significativamente maior no desenho francês, pois exatamente nas primeiras páginas do caderninho preto, no capítulo sobre o defeito do projeto francês, eu anotara a falta de área de leme. O sistema em si era uma obra-prima de simplicidade. Estava registrado no caderno como virtude. Uma porta externa com cana de leme, exatamente como na minha canoa rosa, uma luva deslizante na cana e cabos externos, tudo visível e limpo até a roda do leme. Mas faltava área, sobretudo nas descidas das grandes ondas. Um defeito sério. Os franceses de outros barcos do sul já tinham confirmado esse problema em projetos da Meta e quase todos os bricoleurs, por excelência, fizeram modificações por conta própria. Era impossível que no nosso projeto novo uma área de leme ainda menor funcionasse decentemente. Tentei convencer o Cabim, mas seu engenheiro não aceitou alterar o projeto, alegando razões técnicas, que eu não tinha competência para questionar. Àquela altura dos acontecimentos, já eram tantas as mudanças, além dos problemas financeiros e de uma crescente urticária que desenvolvi pela arrogância acadêmica de engenheiros navais que não navegavam, que eu decidi assumir a responsabilidade, trocar de engenheiro e fazer um projeto separado só para o sistema de leme. E isso ainda estávamos em 1986. Tudo parecia dar errado, a viagem no Rapa Nui fora fundamental, mas resultou numa reviravolta que ameaçava não acabar. O Hermann, fiel testemunha dos meus problemas, achava que problemas por problemas, devíamos assumir uma bruta dívida e comprar de uma vez a bendita escuna do Patrick, que afinal de contas já estava pronta. Ele tinha razão, então não descartei a ideia. Na época, parecia, hoje posso dizer, o mais absurdo delírio imaginar que um dia faríamos as duas coisas: comprar a escuna azul, a Rapa Nui, e construir o barco do projeto novo. E que, concluída a invernagem, teríamos uma comemoração com os dois barcos juntos, a contrabordo, em alguma enseadazinha antártica. Antes de me distrair com delírios futuros, eu precisava criar coragem, procurar o Alcan, me desculpar pela mudança de planos, devolver o alumínio que agora não servia para o projeto e, no caso de não ser processado e preso, descobrir se eles fabricariam chapas com as novas espessuras na quantidade que eu precisava. As ligas navais duras eram feitas sob encomenda e a partir de lingotes de 12 toneladas. Não existiam chapas em estoque. Atender a um pedido como o meu, cheio de pequenas quantidades e espessuras diferentes, constituía uma verdadeira proeza industrial. E os custos sairiam muito mais altos do que o valor das chapas. Mesmo sabendo que o projeto todo e que as finanças também andavam à beira de um colapso, dessa vez eu resolvi não seguir o conselho do nosso contador, que achava melhor parar tudo e voltar para Paraty. Eu decidi correr o risco. A iniciativa não era prudente, mas fazia sentido. Parando tudo, haveria prejuízos para todos e uma dúvida completa sobre o que fazer depois. Para seguir em frente, eu sabia exatamente, e por difícil que fosse, o que deveria ser feito.
Agora eu precisava contratar outro projetista para desenhar o novo leme e definir quanto alumínio a mais seria necessário. Imediatamente eu fui atrás do engenheiro Fúria, o brilhante e divertido autor do meu barquinho a remo. Até então, minha única experiência bem-sucedida no mundo náutico. O Fúria, como outros engenheiros que conheci, não era um navegador, mas tinha as qualidades essenciais a um homem do mar: modéstia, ética e um certo desprendimento com relação à paternidade de suas ideias. E uma brutal dedicação. Metódico, calculista, bigodes e óculos grossos, nunca largava sua calculadora científica HP. Lembrava um personagem de desenho animado na minha infância, o Dr. Clyde Escovinha. 3 anos antes, o Fúria me salvou de morrer afogado no meio do Oceano Atlântico. Fez isso na sua prancheta de trabalho, na Rua Horus, no dia em que me decidiu que o barco a remo que eu pretendia construir deveria ser instável em vez de incapotável. Não há como evitar a capotagem de um casco com 5 metros e 95 centímetros em ondas de 9 metros, dizia. Depois de ter chegado a essa conclusão, começou um novo projeto, desenhando um casco pensado para capotar. Parecia pura insanidade, porém ele estava certo. A mudança de rumo a partir desse conceito curioso de estabilidade reversa fez com que a construção se atrasasse alguns meses e acabei partindo no inverno. Fora da época ideal, capotei 3 vezes no início e depois nunca mais até alcançar uma perfeita ordem na prainha da Espera, no litoral baiano. Eu não acredito nesses assuntos de sorte ou estrela com que alguns indivíduos se dizem dotados, mas alguma coisa que eu não compreendo direito, Fúria tem. A partir do dia em que ele me apresentou o caderno de desenhos do novo leme, o rumo dos acontecimentos mudou drasticamente. A reunião na UCAM aconteceu e se encaminhou na direção de uma tragédia. Eu comuniquei que estava devolvendo alumínio por alteração do projeto, e eles comunicaram que não podiam aceitar e que não forneceriam as chapas das novas espessuras por falta de escala. O pesado molde para a construção do projeto da meta estava pronto, e um molde novo, por exigência do estaleiro, só seria feito se surgisse um pedido mínimo de 2 cascos. Pensei que, no fim das contas, o negócio das vacas era muito mais seguro e promissor. Mas eu tinha novidades. Surgiu um cliente, comandante da Varig, interessado no projeto novo do Cabinho. Queria um casco gêmeo em alumínio, e as quantidades dobrariam e atingiriam os volumes mínimos de escala para as chapas e os 2 pedidos necessários para a fabricação do novo molde. Os representantes da Meta no Brasil, Michel e Ghislaine, receberam outros 2 pedidos do Rio, para barcos a motor, mas com cascos de veleiro, e por suprema coincidência exatamente iguais ao Rapa Nui, e ao do molde já concluído em Rio Grande da Serra. Receberam ainda um 3º pedido para um casco em formas redondo, que usaria espessuras semelhantes às do meu novo projeto. Inexplicavelmente, todas as peças do confuso quebra-cabeça que eu me metera se encaixavam, e ao tomar conhecimento dos acontecimentos e hipóteses, os representantes da UCAM, surpresos, acabaram concordando com todas as alterações de planos. Em lugar de ser devolvido, o alumínio seria revendido ao estaleiro e os novos pedidos seriam aceitos e programados. Estaleiro e fabricante do metal teriam a escala e lucros, e eu teria novas chapas com novas espessuras e a vizinhança oportuna de soldadores, caldeireiros e máquinas que a sobra isolada de um barco só jamais permitiria. Em poucos dias teve início a construção do novo molde. Em algumas semanas chegaram as novas chapas. E em seguida começou o trabalho de soldagem e caldeiraria. Por intermédio do Jean Duailib, arquiteto com quem eu dividia o imóvel alugado para o nosso escritório, eu conheci um diretor de aços da Aços Vilares, Luiz, que se interessou pelo projeto. Ganhei o direito de apresentar meus planos num tempo máximo
de 17 minutos a ser agendado numa das reuniões do Conselho de Acionistas da empresa. Eu sabia que a probabilidade de uma empresa de aços se interessar por um projeto baseado em alumínio, materiais concorrentes e eletroliticamente não compatíveis era mínima. O dia da reunião chegou. O amigo Peter, especialista em audiovisuais, me ajudou a preparar uma apresentação de 8 minutos. Exatamente ao término dos 9 minutos restantes, em que os presentes fizeram perguntas, não poderia imaginar, então, que passaria pela prova mais decisiva da minha vida. O único membro do conselho que manifestara alguma simpatia pela proposta, o André Musetti, disparou uma questão polêmica. O barco pode ser feito em aço, o produto principal da empresa? Bem, eu já desconfiava que essa pergunta seria feita. E no fundo me acalmei. Afirmei que sim, poderia, claro. Além de ser muito mais fácil trabalhar em aço, o prazo e o custo da construção seriam muito menores. O Sr. Musetti fez então a pergunta direta. Você aceita desenvolver o projeto em aço em troca do integral apoio financeiro e técnico da Aço Vilares? Eu não precisei de muito mais que um segundo para pensar em responder. O Rapa Nui era em alumínio. Utilizaram um processo que na época era inovador, mas todos os outros barcos que eu encontrei no decorrer dos 88 dias ou nas interceptações eram de aço. Então, no curto prazo, eu só teria vantagem trabalhando com o aço. O novo contrato com a Alcan previa a hipótese de indenização do alumínio já fornecido, mas fazer em aço, não aprender nada de novo, seguir o caminho batido e seguro dos construtores de fundo de quintal? Lembrei-me da frase famosa do tempo dos barcos de madeira e dos homens de aço. Bem, sinto muito, mas não pretendo mudar o material do casco a cada proposta. Esse barco, se existir, vai ser em alumínio. Houve um silêncio súbito. Minha negativa encerrou secamente a apresentação. O Peter, sempre comedido, operando os carretéis de slides, a julgar pelos gestos que fazia atrás da diminuta e notável plateia, estava prestes a arremessar um dos pontiagudos projetores Kodak de chassi metálico ainda quente na minha direção. Sem saber o que eu dizer, saí da sala. Eu precisava desesperadamente ir ao banheiro. O engenheiro Paulo Vilares, presidente do conselho, entrou em seguida no mesmo banheiro, postou-se de fronte do urinol vizinho ao meu e, no seu educadíssimo e simples modo de falar, disparou. Mas, Amir, por que você não pensou melhor e aceitou a nossa proposta? Por quê? Eu não sabia o que responder, apenas percebi que a única coisa de aço que restava eram os meus nervos. No escritório, o Jean, ao saber da minha estupidez em recusar uma fortuna redentora do projeto por um detalhe tão banal quanto o metal a ser usado, reagiu com indignação. Como é que você pode destruir o projeto, seu imbecil? Como? Berrava ele, juntamente com os outros comentários de conteúdo escatológico. No dia seguinte, eu recebi um telefonema do engenheiro Paulo Vilares, afirmando a aprovação por unanimidade da proposta, em alumínio. É claro que o conselho da empresa teria adorado se o projeto fosse executado com seu aço, e é claro que teria sido mais conveniente, em todos os sentidos, usar um material 3 vezes mais barato, dentro do mesmo orçamento. Hoje eu sei que se por um mísero segundo eu tivesse cedido a uma tentação oportunista, apenas para agradar a terceiros ou obter benefício pecuniário, nenhum barco jamais teria existido. Os 17 minutos de reunião foram a aula mais breve e definitiva que eu já tive. Um ano mais tarde, com a construção avançando a todo vapor, e quando tudo parecia finalmente entrar nos eixos, um novo maremoto, nova mudança de rumo. Descobri que o estaleiro onde trabalhávamos caminhava vertiginosamente para uma situação de insolvência financeira e provavelmente falência. Um acontecimento nada incomum no mundo da construção naval e um pesadelo de todos os armadores que se lançam em obras demoradas.
O Patrick quase perdeu seu barco e todas as suas economias desse jeito. Na França. O Skip Novak, do Pelagic, na África do Sul. Dúzias de conhecidos tinham histórias semelhantes. Era preciso retirar o casco, já em fase de fechamento, o mais rápido possível. O número de horas de soldagem não conferia com o meu controle de apontamento. A empresa se recusava a emitir os documentos fiscais com os valores corretos. Uma discussão infernal e, a contragosto e com a mais explícita má vontade, retiraram o casco do galpão para que pudéssemos colocá-lo numa carreta fretada que esperava do lado de fora. Eu não sei até hoje, se intencionalmente ou não, mas um dos guinchos soltou o cabo e o Paraty, com 2 i's, nome que acabei escolhendo para o casco, ainda sem pintura, despencou ladeira abaixo. Foi um grande alívio, não o fato de ele ter resistido ao tombo, com poucos arranhões, mas de ter escapado a tempo do estaleiro. O casco vizinho, réplica exata do meu, com exceção do leme, demorou para sair. Foi arrestado a pedido do processo de falência, que se seguiu. E dos outros 3 que eu sabia, só um, o motor chegou a navegar. A motor. Por 1 ano trabalharíamos numa fábrica de máquinas para embalar iogurte em Osasco, onde o casco ganhou a cor vermelha. E por mais 10 meses na Hanseática do Guarujá, onde finalmente, numa sexta-feira em junho de 1989, com 1 ano de atraso, nasceu Paraty. Sexta-feira não, Amir, dá azar batizar um barco numa sexta-feira, disse um dos crédulos de plantão. Pois vai ser na sexta-feira, com azar ou não, respondi. E no mesmo canal, ermo escondido da Hanseática, 2 barcos testemunharam a operação. O Rapa Nui, que se tornara nosso alojamento de obras, e o Fanfarron, o barco novo nascido da venda do Rapa Nui. Do casal Gabi e Patrick, recém-chegados da França. O barco, recém-chegado da França, que por um curioso acaso viera dar exatamente ali, naquele buraco, a tempo de assistir à operação de inauguração do Paraty. À noite, no barco dos franceses, com estaleiro deserto e a água escura e perfumada do canal, refletindo as luzes de Santos, pedimos uma pizza. O Patrick abriu um vinho e, depois que ele resumiu os contratempos que também tivera na construção do seu novo barco, eu percebi que o mais difícil estava feito. Os descaminhos todos, os passos tortos, todos os dilemas, as mudanças de rumo, os recomeços, as decisões polêmicas, os atrasos e translados constituíram um capítulo chato, porém fundamental da história daquele que seria o meu barco-escola. O capítulo-chave de um barco futuro que eu ainda nem imaginava fazer.